Brasil nos trilhos. 14 quilômetros de ferrovia levavam o país rumo à modernização. Naquele 30 de abril de 1854, com a presença do imperador Dom Pedro II, era inaugurada a Estrada de Ferro Petrópolis, a primeira do país. O nome oficial era Imperial Companhia de Navegação a Vapor. O projeto do empresário Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, nos colocou na vanguarda na América do Sul. A partir daí, foram cerca de 50 anos de expansão do setor, que se tornou prioritário para o transporte de cargas e passageiros. Mas ao longo do tempo, as ferrovias brasileiras perderam força. Entre altos e baixos, lá se vão 170 anos de história. Neste Câmara Rio, reportagem especial, você vai ver como esse acontecimento, na época do Império, mudou o cenário econômico e cultural do Rio de Janeiro. Bora embarcar? A primeira viagem de trem saiu do Porto de Mauá, na Baía de Guanabara, em direção a Fragoso, em Magé, na Baixada Fluminense, e durou 23 minutos. A intenção do Barão de Mauá era chegar até a cidade de Petrópolis, mas isso só ocorreu quase 30 anos depois. A locomotiva A Baronesa, nome em homenagem à esposa do Barão de Mauá, percorreu o trecho entre as duas estações a uma velocidade média de 38 km por hora. Mas para o imperador e o seleto grupo da corte, o trem estava rápido demais. É interessante perceber que o trem, que começou como um projeto de modernização, símbolo da velocidade, é até interessante falar que na primeira viagem de trem, né, a partir da inauguração lá em abril de 1854, Dom Pedro II e as pessoas que estavam com ele relatam, né, como eles ficaram estupefactos com a velocidade que o trem podia atingir, né? Inclusive temerosos, pedindo para que se diminuísse um pouco, para que não causasse nenhuma náusea, né, em quem estava trafegando ali. Rafael Matoso é historiador e pesquisa os subúrbios cariocas. Tem estudos publicados sobre o assunto e conhece bem a ligação dos bairros com os trens. Ele explica que o sistema de trem a vapor foi tão bem recebido no Brasil Império que no ano seguinte, outra ferrovia importante já saía do papel. A funcionalidade desse sistema se mostrou, né, bem eficaz e logo, né, no ano seguinte é aberta uma concessão, né, público-privada para inaugurar essa via que é a estação Dom Pedro II, que começam as obras em 1855 e vão ficar prontas no dia 29 de março de 1858. A estrada de ferro Dom Pedro II tinha inicialmente 47 quilômetros, da Estação da Corte a Queimados, no Rio de Janeiro. Foi considerada um marco da engenharia ferroviária do país, ultrapassando 412 metros de altura da Serra do Mar. A partir dessa estação, o Rio de Janeiro se uniu aos trilhos das estradas de ferro de São Paulo e Minas Gerais. O próprio Barão de Mauá estava à frente da Companhia da Estrada de Ferro Dom Pedro II, que deu origem, em 1889, à Estrada de Ferro Central do Brasil, uma das mais icônicas e importantes do Rio de Janeiro. No ritmo da expansão da atividade cafeeira, a malha ferroviária foi aumentando. Chegou na década de 20 a quase 30 mil quilômetros de extensão. Na época, o Brasil era o maior exportador de café do mundo e o financiamento para as ferrovias vinha justamente das exportações desse produto. O trem era um símbolo da modernidade, era um símbolo da modernidade cafeeira, mas que ao longo da história republicana começa a ser utilizado para o transporte de passageiros. O que alimentou essa expansão, acima de tudo, é a exportação de café. Só que essa exportação também sofreu, ao longo da história, problemas, como, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, há 110 anos atrás. É um momento que os comentos de produção de café acontecem, então os investimentos ferroviários diminuem. Assim como na década de 30, com a crise 29, também há uma diminuição de investimentos no sistema de transporte no Rio de Janeiro.
Ao longo dos anos, as ferrovias fizeram parte da vida de muita gente. O engenheiro civil aposentado Hélio Suevo começou a trabalhar na rede ferroviária na década de 70. Mas o primeiro contato com os trens veio na infância, quando viajava com a família para a região da Costa Verde. Nós íamos sempre de trem. Não só nesse trem de passageiro que saía da plataforma 13 aqui em Dom Pedro II diariamente, como também de automotriz e como também num trem que tinha o famoso macaquinho que saía de Santa Cruz. Eu fui de todas as formas, em todos os trens possíveis para ir para nossa casa lá em Muriqui. Tá? E eu vim a ser, justamente quando eu entrei para a rede ferroviária, engenheiro residente do ramal de Mangaratiba. O engenheiro tem orgulho de fazer parte dessa história. Foi uma carreira que eu construí sob trilho, só que eu não tive nenhum antecedente na ferrovia. Eu não tive pai, avô, tio, né? Quer dizer, eu não tinha antecedentes. Por quê? Porque eu andava de trem desde os 5 anos de idade. E eu ficava assim, maravilhado com a situação da ferrovia. Mas nunca ia imaginar que as coisas estavam tão perto de mim, eu viria a trabalhar um dia na ferrovia. Isso me dá satisfação até hoje. Da primeira locomotiva a vapor, que subiu a Serra de Petrópolis, até os modernos vagões de hoje, muita história rolou pelos trilhos. A malha ferroviária brasileira chegou ao auge nos anos 60, com 38 mil quilômetros de extensão. Por muito tempo, os trens foram a única opção de transporte de cargas e passageiros. Mas o investimento em estradas tirou o protagonismo das ferrovias. Sem recursos e sem interesse do governo e da iniciativa privada, o sistema ferroviário brasileiro se desviou do seu destino. Este professor de Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Rio de Janeiro explica o que contribuiu para essa mudança de rota. Quando chegaram outras tecnologias de transporte no final do século XIX, início do século XX, como o veículo rodoviário com propulsão própria, o carro a gasolina, o caminhão a óleo diesel, assim, os motores a explosão, e que tinham condições de dirigibilidade, e também o próprio transporte aéreo, houve uma modificação do perfil de utilização dos sistemas de transporte. E as ferrovias, elas acabaram perdendo muito do que transportavam. Elas tinham uma estrutura muito difícil, muito pesada, não se adaptaram à nova situação e boa parte delas perdeu a sua rentabilidade. Resultado, a malha ferroviária encolheu. Em 1955, nós tínhamos uma extensão de ferrovia máxima aqui no Brasil em torno de 33 mil quilômetros da malha ferroviária. Desses 33 mil, nós tínhamos no Rio de Janeiro, com 55 municípios à época, hoje nós somos 92 municípios, né? Nós tínhamos cerca de 2.650 quilômetros de ferrovia dentro do estado do Rio de Janeiro. Hoje, para você ter ideia, nós não temos 730 quilômetros de extensão da malha ferroviária aqui no estado do Rio de Janeiro. Com a criação da Rede Ferroviária Federal em 1957, os trens passaram a ser administrados pela estatal. Mas isso mudou em 1999, quando a empresa foi liquidada e as ferrovias foram arrendadas para outras companhias. O engenheiro eletricista Marcelo Freire da Costa é presidente da Associação dos Engenheiros Ferroviários. Ele explica o que ocorreu após a desestatização. O que acontece? Nós entregamos algo em torno de 22 mil quilômetros de linha operando. Algumas não operavam plenamente, mas operava-se. Hoje, de lá para cá, a gente nota isso, eu acompanhei durante algum tempo a fiscalização disso, né? A gente nota as concessionárias devolvendo linhas
parando de operar linhas. Hoje nós temos, assim, em operação mesmo, não mais do que 10 mil quilômetros. No Rio de Janeiro, é a Supervia que opera o serviço de trens urbanos na região metropolitana. A malha ferroviária de 270 quilômetros é dividida em 5 ramais e 104 estações. Diariamente, transporta cerca de 300 mil passageiros, mas essa situação já foi bem melhor. Para você ter ideia, em 1987, eu era superintendente de engenharia, nós batemos o recorde aqui no Rio de Janeiro de passageiros transportados dia útil de 1.141.000 passageiros contabilizados. Hoje, o sistema do trem urbano da concessionária não chega a transportar 320 mil passageiros dia útil. Um deles é o estudante Tiago Amin. Ele mora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e trabalha na zona sul do Rio. A viagem de trem dura cerca de 1 hora. 10h55, acabei de chegar na central. A viagem ocorreu como previsto, não teve nenhum empecilho. O trem ficou parado por alguns minutos em Madureira, mas é o esperado, normalmente acontece. E cheguei bem cedo, está um horário bem ok, não tenho nada que reclamar. A viagem ocorreu como esperado, dentro dos 50 a 60 minutos que normalmente é. Assim como o Tiago, quem depende dos trens, espera o melhor para o futuro. O serviço de trem deveria ser ampliado bastante, principalmente o horário, devia diminuir o horário. O intervalo é muito grande de um para o outro, entendeu? Se tivesse isso, ia ter uma demanda muito boa mesmo. Uma grande cidade como o Rio realmente precisa dos trens? Precisa dos trens. O governo tem que investir muito nesse meio de transporte, porque é muito bom para o trabalhador. É o futuro? É o futuro. Na próxima parada, expectativas e desafios para o futuro da malha ferroviária. Os planos para um trem-bala ligando Rio de Janeiro a São Paulo e o Carioca, que faz do trem um espaço de resistência cultural. Nos trilhos cariocas, o samba faz história como forma de resistência cultural. O trem parou, rapaziada, chegou a hora de tomar uma gelada. Você sabia que o Rio de Janeiro também tem o trem turístico mais famoso do país? É a estrada de ferro do Corcovado, que todos os anos leva mais de 800 mil pessoas ao Cristo Redentor. E o futuro embarca no projeto do trem-bala, que promete ligar o Rio de Janeiro a São Paulo, em alta velocidade. Os trilhos que levaram à modernização do país também desbravaram a Floresta da Tijuca. O trem do Corcovado, inaugurado pelo imperador Pedro II em 1884, tinha outro destino. O caminho leva ao monumento considerado a imagem brasileira mais conhecida no mundo, o que só se tornou possível com a chegada da ferrovia. Há 140 anos, o primeiro trem turístico do país levou passageiros até o alto do Morro do Corcovado. Essa foi mais uma grande obra de engenharia, afinal, os trilhos deveriam percorrer mais de 3.800 quilômetros de um terreno íngreme. Valeu a pena, porque até hoje o passeio encanta as mais de 800 mil pessoas que embarcam nesse trem todos os anos rumo à estátua do Cristo Redentor. É uma viagem pela história, você diria? É, com certeza. Tem uma paisagem linda também. Ver o Cristo de perto, muito lindo, muito emocionante. Mas, amei. E a viagem foi tranquila? Foi muito tranquila, bem tranquila.
Mas pelas janelas do trem não se aprecia apenas a paisagem. Nas linhas que levam ao subúrbio, os vagões também testemunham a cultura do carioca. Em especial, o samba. Um dos redutos é o bairro de Oswaldo Cruz, berço de muitos poetas. Bairro de Candeia, deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar. Bairro de Seu Mijinha, sentimento, em meu peito eu tenho demais. Bairro de Manassés, irmão dele, ah, quantas lágrimas eu tenho derramado. Bairro de Chico Santana, do que me serve um saco cheio de dinheiro para comprar 1 quilo de feijão. Bairro do Agimiro Patrocínio, a chuva cai lá fora, e do seu Casquinha também, né? Bairro do seu Alcide Malandro Histórico, eu vivia isolado no mundo, quando eu era um vagabundo. Bairro do seu Bubu, quando vem rompendo o dia, eu me levanto e começo logo a cantar. E bairro do seu Monarco, né? Numa estrada dessa vida. Bairro do seu Paulo, né? Seu Paulo da Portela, quitandeiro, leva cheiro e tomate. Como um bairro desse poderia acabar? Nos anos 20, quem gostava de samba era taxado de malandro e vagabundo. Fazer uma roda de samba na rua, como a gente vê hoje, era praticamente impossível. Mas o carioca achou um jeitinho. Tudo começava na estação central do Brasil e tinha hora marcada. Pontualmente às 18h04, um grupo de amigos pegava o trem em direção a Oswaldo Cruz, na volta do trabalho, e passava a viagem toda cantando e tocando dentro do vagão. A ideia foi de um sambista famoso, o Paulo da Portela. O Paulo não só foi a grande inspiração para o trem do samba, como a grande inspiração das escolas de samba. Praticamente foi o Paulo que inventou essa maneira do desfile. Mas o Paulo, além de tudo, foi o ícone da resistência negra nos primeiros 50 anos, né, do século passado. Tá? Entre outras coisas, um simbolismo dessa história todinha justamente é a história do trem do samba. Que o Paulo da Portela, não só samba era proibido, mas como todas as batucadas, tudo que era da população negra era proibido, né? Para manter viva a tradição, o sambista Marquinhos de Oswaldo Cruz criou o Trem do Samba. A ferrovia sempre foi importante na minha vida. E uma das coisas que mais me chamou a atenção na recriação dessa viagem, e que hoje é o Trem do Samba, foi justamente que quase todos os bairros que deixava de existir a estação de trem morreram. Todo mês de dezembro, o samba pede passagem nos vagões. Sempre no dia 2, dedicado ao gênero que é patrimônio cultural do Brasil. Esta pesquisadora, que tem um livro publicado sobre os trens dos subúrbios cariocas, fala da relação dos operários das ferrovias com o samba e o carnaval. Muitos desses trabalhadores dessas capitais de ferro se organizavam em associações recreativas que tanto eram feitas durante o ano, né, para se divertir com as suas famílias, promover bailes, como também para tanto sair no carnaval, em grupos carnavalescos, como também até para desfilar. Cultura, turismo, lazer, trabalho. O Rio de Janeiro conecta os moradores pelos trilhos. Mas o que as próximas gerações podem esperar das ferrovias? O gerente de infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, Isaac Alverney, é otimista. A gente tem colocados aí, por exemplo, projetos de expansão da linha férrea, como o da EF-118, a Estrada de Ferro 118, que na verdade é retomada de uma ligação que o Rio já teve, da capital do Rio até o Espírito Santo. Ele é um projeto importantíssimo para a logística de cargas, então para a dinamização econômica, não só da região metropolitana, mas todo o leste do estado, de todo o norte do estado, com a conexão
com o resto da malha ferroviária do Brasil, então um potencial de atrair cargas de outros estados também. Então, projetos existem. Agora, o que é fundamental é que esses projetos sejam encarados como planos de Estado e não planos de governo. Porque se a cada troca de governo a gente recalcula prioridades, se a gente retorna a prancheta, esses projetos nunca vão avançar. Outra prioridade seria a ligação do Porto do Açu com a malha ferroviária, o que pode contribuir para o desenvolvimento econômico do estado. Em relação ao trecho norte, ali no Porto do Açu, há um potencial enorme de se atrair carga agrícola, porque esse primeiro trecho se conecta à malha ferroviária no Espírito Santo e pode atrair carga de Minas Gerais, do Centro-Oeste, carga agrícola, que hoje o Rio praticamente não transporta. E há um potencial secundário que é relevante para a indústria, que é, uma vez que eu tenho essas cargas transitando ali no porto, eu tenho um potencial de desenvolver atividade industrial na zona portuária. E mais um projeto promete finalmente tirar do papel um trem de alta velocidade. O trem-bala vai ligar o Rio de Janeiro a São Paulo em 1h30 de viagem. A previsão é o trem sair do centro do Rio de Janeiro, na região da Estação Central do Rio. Ele passa em Volta Redonda, fora do centro urbano. Ele passa em São José dos Campos, também fora do centro urbano. E ele chega na Água Branca, em São Paulo. Ao todo, qual a extensão? São 417 quilômetros. O economista Bernardo Figueiredo, responsável pelo projeto, garante: até 2032, o sonho vira realidade. A gente tem até o 2026 para tirar a licença prévia. A gente pretende começar as obras em 2028. Então tem um outro prazo contratual que é conseguir a licença de instalação até 2028. E a gente pretende iniciar a operação em 2032. Se eu quiser fazer uma viagem para São Paulo, assistir uma peça, 2032 eu consigo chegar rápido e voltar no mesmo dia? Se depender do nosso trabalho, sim. Não é um projeto simples, é um projeto complexo. É um investimento de 10 bilhões de dólares, então é um investimento muito alto. Mas é um projeto que tem uma base econômica muito forte e a gente acredita que você vai poder ver uma peça de teatro em São Paulo aí em 2032. Esse trajeto era feito pelo antigo Trem de Prata, da Estação Leopoldina até a Barra Funda, em São Paulo. Uma época de glamour sobre os trilhos, que deve voltar com o trem-bala. Vai trazer ganho para a população, você vai oferecer para a população um outro meio que não o ônibus na Dutra e não o avião, que hoje está cobrando o que quer. Você tentar fazer uma viagem hoje para São Paulo, você vai pagar R$4.000 e não tem. Então você oferece uma alternativa num custo bem mais barato, bem mais competitivo e com um prazo de entrega bem menor. Você vai levar 1 hora e 2 horas daqui a São Paulo. Se nós conseguirmos implantar esse trem Rio-São Paulo, a velocidade que está se projetando, né? E com uma evolução técnica do transporte de passageiro dentro do nosso país, vai ser uma coisa sensacional. Estação final, a viagem pelos 170 anos das nossas ferrovias termina aqui. Você pode rever essa e outras reportagens no canal da Rio TV Câmara no YouTube. E não esqueça de seguir a gente nas redes sociais também. Até a próxima!